Saudações, tudo bem? Meu nome é Giovanni Braga, jornalista, pedagogo, professor, mestre pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e doutorando. Avaliando mais uma vez o comportamento humano através do conhecimento empírico, penso que o palavrão é o ato mais democrático que existe em nossa sociedade. Ele é um impulsionador da popularidade, ele é um impulsionador da vulgaridade, ele é um impulsionador da reflexão. Da onde vêm os termos chulos? Da onde vem a vulgaridade? Da onde vêm esses termos que todo mundo conhece e que choca a moral e os bons costumes de toda uma sociedade retrógrada e contemporânea ao mesmo tempo? Enfim, o palavrão é um ato democrático, sim, que deve ser verbalizado no momento correto e na hora correta. O mais interessante é que você tenha a eterna resiliência para que não verbalize o palavrão, que é uma expressão democrática, de forma involuntária e acidental, para não ter que responder a um processo. Enfim, em plena contemporaneidade social, percebemos que palavrões ofendem tanto a honra e a moral. Incrível que, em alguns anos atrás, se você chamasse alguém de mariquinha, seria uma grande ofensa. Hoje já não tem tanto impacto assim. Os próprios meninos, adolescentes, os jovens dizem: "E aí, viado, tudo bem, viado?" Quer dizer, esse contexto é verbal, essas terminologias vão sofrendo mutabilidade de acordo com a nossa geração. E nós devemos ter a famosa resiliência auditiva, resiliência no coração, resiliência na alma, para que não venhamos nos sentir atingidos por um simples palavrão que não vai ter a menor importância em relação à sua honra e à moral. Mas enfim, existem espaços, locais, momentos e situações que devem ser colocadas sim. Mas vivemos numa hipocrisia, não é verdade? Falar o palavrão choca muito, ninguém pode falar o palavrão, mas todo mundo conhece o que é vai tomar naquele lugar e que todo mundo conhece a classe A, B, C, D, F, G, todo mundo conhece essa expressão que é internacional, universal, todo mundo sabe o que é esse vai tomar naquele lugar. Popularesca. Por que ofende tanto? Da onde que vem tanta ofensa no vai tomar naquele lugar? Né? Isso significa o quê? Uma imbecilidade humana. São os caixotes verbais, as expressões que foram construídas na nossa sociedade que criaram esses estereótipos de agressividade, de expressões que não levam a lugar nenhum. Enfim, são os vocabulários que fazem parte da raça humana, das ações, que tem como objetivo provocar. Provocar, nada mais, nada menos. Eu penso que quando se direciona um palavrão, significa nada mais, nada menos do que a expressão da popularidade. Nós precisamos saber lidar com isso. É verdade, é o simbolismo da verdade ou o simbolismo da vulgaridade. Precisamos saber conviver com isso. Numa sociedade que sofre mutabilidade, numa sociedade que precisa saber lidar com essas questões. Um mundo complexo, um mundo raso, um mundo medíocre, em que prefere ver uma imagem de uma criança morrendo de fome do que ver uma imagem de duas mulheres ou de dois homens se beijando. O amor choca mais do que a fome. E aí segue a raça da humanidade. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque
Eu venho percebendo o falso moralismo das pessoas, né? Olha, ele falou um palavrão. Isso é de um falso moralismo que me incomoda. Às vezes a pessoa nunca falou um palavrão na vida dela, mas ela não tem um pingo de caráter, ela não tem um pingo de moral, ela não vale absolutamente nada. Mas ela sempre utilizou a diplomacia verbal ou o cinismo verbal. Não é verdade? Eu estou relendo agora um livro, eu vou dar licença, eu estou lendo um livrinho agora que eu gosto muito, que eu já li, que eu quero sugerir para vocês que olha aqui. Boaventura de Souza Santos, eu gosto muito dele. Eu já li isso daqui, esse livro, pela mão de Alice. O social, o político na pós-modernidade, ano político. Nada melhor do que ler Boaventura. E tem um pedacinho aqui desse livro, no capítulo 6, Modernidade, Identidade e a Cultura de Fronteira. Será que nós temos fronteira hoje em dia cultural? Será que nós temos uma fronteira de identidade? Ou a globalização, a tecnologia criou um universo único de valores, de ações, de comportamentos? Hein? É um discurso que todo mundo já fez, é um discurso pronto, mas eu sempre gosto de retomar a essa questão da identidade. Por que eu estou falando de identidade agora? Pelo momento político, pela ação política em que nós estamos. É um momento eleitoral, é um momento de crise sanitária, de crise moral, de crise econômica, pessoas desempregadas, e é um ano eleitoral. Essa eleição tinha que ser cancelada, porque a população ela sofreu um trauma, as suas identidades foram perdidas, nós perdemos a nossa identidade durante 8 meses, presos dentro de casa. E não houve, e essa prisão foi extremamente democrática. A pandemia trouxe uma mutabilidade comportamental de forma mais democrática, não apenas no Brasil, mas em quase todo o planeta. Ricos, pobres, miseráveis, políticos, famosos e não famosos, todos se envolveram num processo de isolamento e perderam a sua identidade, perderam seus costumes. E houve um rompimento de fronteira. As identidades foram perdidas pelo mundo afora. E aí eu vou ler para vocês Boaventura, que diz que sabemos hoje que as identidades culturais não são rígidas, e não são rígidas mesmo. Isso aqui já está até babado, que todo mundo sabe. Não existem identidades rígidas. E o que significa isso, não existir identidades rígidas? O ser humano não pode se prender a identidades e a valores que venham a manipular determinados hábitos. Não que ele deva perder a sua identidade. Mas não existe rigidez, não existe uma cultura única, não existe uma identidade rígida. E a raça humana vai sofrendo mutação. Obviamente que a classe política também deve sofrer mutação. Ou nós vamos ficar assim pro resto da vida, em 4 anos, com esse processo eleitoral sendo construído através da compra e do cinismo do voto. Precisamos entender que esse momento político, esse ano eleitoral, é importante para a nossa sociedade, é importante para a nossa soberania nacional. Então,
Boaventura diz isso no capítulo 6. Sabemos hoje que as identidades culturais não são rígidas, e não são rígidas mesmo. Nós estamos mudando. Agora, isso não significa que não venhamos obter a necessidade de garantir o tradicionalismo social, de alguns costumes. Então ele já diz que não existe rigidez nas culturas, nem muito menos imutáveis, que foi o que eu disse. São resultados sempre transitórios e lugares de processo de identificação. Mesmo as identidades aparentemente mais sólidas, como a da mulher, o homem e de outros países, sempre sofrem mutabilidade. E nós estamos vendo isso, né? A nossa sociedade está mudando. Há 2 anos atrás, na eleição passada, sem ser para presidente, na eleição passada para prefeito, utilizou-se muito a ferramenta televisiva. Hoje, mas não se usa mais. Nós estamos num universo tecnológico fantástico. A democratização da fala, a democratização dos costumes, é a virtualidade sendo inserida nessa campanha. Você consegue se expressar da forma mais democrática que você quiser e achar melhor. E é isso. Esse livro aqui é maravilhoso. Se tiver algum candidato que queira ler, Boaventura, que vai falando também, tem outro que ele fala sobre globalização, que é praticamente quase isso, em que ele fala da unificação cultural dos valores. E nós precisamos entender, saber conviver com a pluralidade, conviver com os valores. É claro que nós não vamos fazer uma apologia à destruição dos valores tradicionais, à destruição dos valores familiares, à destruição dos valores da moral. Claro que não. No entanto, uma própria sociedade que se diz ser moralista perdoa-se de um lado e condena do outro. A própria sociedade faz isso, né? Condena coisas mínimas e perdoa crimes absurdos. Enfim, eu sugiro que venhamos fazer leituras. Você que é candidato, entenda que esse ano eleitoral você vai ter que se aproximar mais desses grupos sociais. Essa eleição vai ser muito sensível. Nós estamos mais apurados. Nós olhamos assim para a cara deles e percebemos quem é quem. Enfim, é isso aqui, ó. Boaventura, tá bom? Essa é a dica que eu já li, estou relendo. Eu tenho vários outros livros. Não me peçam emprestado, porque eu não vou emprestar. Eu leio por obrigação acadêmica, né? E nesse período de pandemia a gente tem que ler, né? Para se atualizar. Enfim, outro dia fizeram um questionamento. Mas você é tão metido a ser intelectualizado, você comete tantos erros de português quando você faz seus vídeos. Não foram tantos assim, mas eu falei, olha, às vezes eu cometo sim, né? Uma aceleração da fala, na questão da ansiedade, né? E você perde às vezes, quando você foi ver, já falou besteira, né? Enfim, meu nome é Giovanni Braga, curta esse vídeo, o objetivo é impulsioná-los a perceber que estamos no processo de mutabilidade social, comportamental, humano. As identidades não são rígidas. Se você está achando
que esse pacote vai ficar muito tempo, isso não vai acontecer. A prova disso é a mudança tecnológica, a virtualidade, que se aproxima e que muda a nossa sociedade. Até mais ver, fique comigo, compartilhe, se inscreva nesse vídeo, faça suas críticas positivas e negativas e me impulsione a perceber e a ler mais. Até mais ver, abraço, tchau.